Ela era só uma faxineira. Pelo menos, era assim que todos a viam. Invisível, silenciosa, sem valor além da vassoura nas mãos. Mas por trás dos panos e do balde existia uma mulher com um dom escondido e um sonho que ninguém nunca quis ouvir. Até que um menino, curioso e solitário, enxergou o que ninguém mais via. E ali, entre livros empoeirados e palavras sussurradas, nascia algo que ninguém podia prever. Uma revolução. Essa é a história real de Lúcia. Uma mulher simples que ensinou 8 idiomas ao filho dos patrões e calou o preconceito com sabedoria, coragem e amor. Se prepara, porque essa história vai mexer com você. Ela não vai entender nada disso. É só a faxineira. Ouvi essa frase pela primeira vez numa manhã fria de junho, enquanto eu lustrava o chão de madeira da sala de estar daquele apartamento luxuoso. A dona da casa falava com a professora particular do filho. E falava alto, como quem não se importa se a gente escuta. Ou talvez, como quem acha que a gente nem sente. Meu nome é Lúcia. Sou faxineira desde os 17 anos. E já encerei mais chão do que consigo lembrar. Mas não foi por falta de sonho. Foi por falta de oportunidade. Na minha terra, uma mulher pobre não tem muitas escolhas. Comecei cedo, ajudando minha mãe em casas de família, limpando o que nós nunca teríamos. Mas eu sempre tive um segredo. Um pequeno tesouro que guardava só para mim. Eu amava línguas. Inglês, espanhol, italiano. Eu aprendia como podia, com livros velhos, fitas cassete, filmes dublados. Lia revistas estrangeiras achadas no lixo. Copiava palavras num caderno escondido. Era meu jeito de fugir. Fugir da vida dura, das madrugadas frias esperando o ônibus, das patroas que fingiam que eu não existia. Quando minha filha nasceu, jurei para mim mesma que ela teria mais. Muito mais. Anos depois, consegui um trabalho fixo em um condomínio de alto padrão. 3 vezes por semana, limpava o apartamento da família Vasconcelos. Gente rica, fina, estudada. A mãe, Dona Heloísa, era sempre apressada e fria. O pai, seu Antônio, mal olhava na minha direção. Mas o pequeno Theo... o Theo era diferente. Tinha uns 6 aninhos quando nos conhecemos. Curioso, falante e muito solitário. A babá largava ele na frente da televisão e sumia para o celular. E ele começou a se aproximar de mim. Primeiro com perguntas bobas, depois com livros na mão. E eu respondia, sempre com cuidado, sempre achando que tínhamos que saber o nosso lugar. Mas um dia, ele me trouxe um livro em inglês. Perguntou o que significava uma frase. Eu li e traduzi de bate-pronto. Ele arregalou os olhos. Lúcia, você sabe inglês? Aquele dia mudou tudo. Comecei a ensinar para ele o básico, em segredo. Uma palavrinha aqui, uma frase ali. Enquanto eu lavava a louça ou espanava os móveis. Theo adorava. Era como um jogo entre nós dois. Com o tempo, as aulas improvisadas viraram rotina. Ele me esperava na porta com um sorriso e um novo desafio. Hoje quero aprender a contar até 10 em alemão. E lá ia eu, na noite anterior, pesquisar tudo no meu celular velho. Eu nem percebia, mas estava criando um vínculo com aquele menino. Algo que ia muito além da relação de funcionária e patrão. Eu via nele o filho que eu queria ter tido tempo de ensinar. E ele via em mim algo que nem a mãe dele enxergava. Mas esse segredo não duraria para sempre. Era uma quinta-feira nublada quando tudo veio à tona. Theo estava animado como nunca. Tinha aprendido os nomes dos animais em francês comigo no dia anterior. Estava tão empolgado que, enquanto eu lavava a louça, ele veio correndo repetindo alto. Le chat, le chien, l'oiseau. E ria, como se aquelas palavras tivessem gosto de alegria. Eu sorri, corrigindo a pronúncia, sem perceber que Dona Heloísa estava parada ali, na porta da cozinha, nos observando em silêncio. Ela limpou a garganta e perguntou seca. Theo, o que é isso? Tô aprendendo francês com a Lúcia.
Ela sabe um monte de idiomas, mamãe. O silêncio dela foi mais barulhento que um grito. Apenas virou as costas e naquele dia não falou mais nada. Mas no dia seguinte fui chamada para uma conversa. Ela estava sentada no sofá, pernas cruzadas, olhar firme. Lúcia, eu queria esclarecer uma coisa. Você está aqui para cuidar da limpeza. Não acho apropriado que ensine meu filho sem nossa autorização. Isso pode confundir a cabeça dele. Fiquei parada, com as mãos trêmulas. Pedi desculpas. Disse que não era minha intenção atrapalhar, que tudo começou com uma curiosidade do Theo. Mas ela só assentiu com a cabeça, fria, como quem quer encerrar logo. Saí dali com um nó na garganta, mas no dia seguinte, lá estava ele de novo. Me esperava com um papel na mão, escondido. Hoje quero aprender os números em japonês. Eu devia recusar, me afastar. Mas como negar aquele brilho nos olhos dele? Não era só uma brincadeira. Theo se sentia visto por mim, e eu por ele. Nosso vínculo era silencioso, cúmplice. Eu anotava tudo num caderninho escondido. E à noite, estudava com meu celular velho, sentada na beira da cama, depois de cuidar da minha filha. Alguns dias depois, Theo fez uma avaliação surpresa na escola de idiomas. Tirou a maior nota da turma. A professora perguntou intrigada: Theo, como você aprendeu tudo isso? E ele respondeu com a maior naturalidade: com a Lúcia, a moça que limpa minha casa. Essa frase, dita com inocência, caiu como um trovão. No dia seguinte, Dona Heloísa me chamou de novo. Dessa vez, o tom era outro, menos arrogância, um pouco de surpresa. Lúcia, onde você aprendeu tudo isso? Sozinha, estudando nas horas vagas. Sempre gostei. Ela pareceu sem saber o que dizer. Por que nunca falou nada? Olhei bem nos olhos dela e disse: por que a senhora nunca perguntou? Foi a primeira vez que a vi em silêncio por tanto tempo. Disse que ia conversar com o marido. Talvez fosse possível me contratar formalmente como tutora de idiomas para o Theo. Talvez. Mas o que me marcou mesmo não foi a proposta. Foi o olhar. Aquela mulher, pela primeira vez, me viu como alguém além da função. Como pessoa, como mulher, como mãe. E você? Já foi julgada só pela roupa que usa? Pelo lugar que veio? Pela função que exerce? Fala aqui comigo. Você acha que o talento pode nascer em qualquer lugar? No dia seguinte, cheguei para trabalhar com o coração apertado. Não sabia se ainda queriam meus serviços. Me perguntava se aquela pequena fagulha de reconhecimento iria mesmo acender alguma coisa, ou se seria apagada como tantas outras vezes na vida. Mas lá estava Theo, me esperando na porta com o mesmo sorriso de sempre, como se nada tivesse acontecido. Hoje quero aprender os dias da semana em italiano, disse ele pulando. Sorri. Mas hesitei. Olhei para a porta da sala, esperando ver Dona Heloísa aparecer com aquele olhar que me cortava por dentro. Mas ela não veio. Não naquele dia. Voltei ao trabalho tentando manter a cabeça no lugar. Entre um tapete aspirado e uma louça lavada, ensinei a ele: lunedì, martedì, mercoledì. À tarde, Dona Heloísa me chamou. Disse que conversou com o marido e decidiram me oferecer uma proposta diferente. Queriam manter meus serviços de limpeza, mas além disso, me pagar um valor adicional para dar aulas semanais ao Theo, formais, com material, cronograma e tudo o que fosse necessário. Eu gelei. Nunca tinha sido reconhecida daquela forma. Meu instinto foi recusar. Achei que iam se arrepender depois, que iam se envergonhar de contar para amigos que a faxineira era a professora do filho. Mas aceitei. A primeira aula oficial foi numa sexta-feira. Theo estava tão animado que arrumou ele mesmo os cadernos, os livros, os lápis. Me esperava como se eu fosse uma professora universitária. E naquele momento, pela primeira vez, eu me senti como uma. Preparei uma pequena apresentação em espanhol. Mostrei figuras, cantei uma música infantil. Ele adorou. Dona Heloísa assistiu a tudo à distância.
Não disse nada, mas também não interrompeu. Quando terminei, ela só falou: "Ele nunca se envolveu tanto numa aula antes", e foi saindo, pensativa. Com o tempo, comecei a organizar melhor minhas anotações. Fiz fichas, criei jogos simples com cartolina e cola. Usei tudo que aprendi sozinha durante anos de silêncio e invisibilidade. Era como se, finalmente, estivessem me permitindo ser quem eu sempre fui. Aos poucos, o olhar da família Vasconcelos foi mudando. Seu Antônio, que mal me cumprimentava, passou a perguntar como iam as aulas. Certa vez até comentou: "Impressionante! Theo está começando a formar frases em alemão. Mal consigo pronunciar aquilo." Eu apenas sorri, mas por dentro, meu coração gritava: É isso que eu sempre soube que podia fazer." Mas nem tudo eram flores. Algumas pessoas no prédio começaram a cochichar. A babá da vizinha comentou, sem perceber que eu ouvia: "Agora até faxineira acha que é professora. O mundo tá virado mesmo." Doeu. Mas eu não respondi, porque no fundo, eu sabia que o preconceito ainda existia, forte, escondido em frases assim, soltas no ar. Mas sabe o que mais existia agora? A certeza. A certeza de que eu podia ensinar, que eu fazia diferença, que meu conhecimento não dependia de diploma pendurado na parede, mas de dedicação, amor e paciência. Então, fala aqui pra mim se já foi desacreditada só por causa do seu trabalho ou da sua aparência? Já teve que provar seu valor mesmo sabendo que ele sempre esteve ali? Os meses passaram como quem vira a página de um livro bom, silenciosamente, mas com gosto. Theo progredia a olhos vistos. Agora já não era só inglês ou espanhol. Estávamos explorando o mandarim, o árabe, o francês. Cada semana, um novo universo. Eu fazia mapas mentais, usava imagens coloridas, ensinava música, expressões do dia a dia. Ele absorvia tudo com uma sede que me emocionava. A escola notou a diferença. Mandaram bilhetes elogiando o desempenho dele nas aulas de idiomas, dizendo que era acima da média. Dona Heloísa começou a mudar o tom. Já não me chamava só de Lúcia. Às vezes soltava um professora, meio sem jeito. Outras vezes me oferecia café enquanto eu preparava os materiais. Mas o que mais me marcava era a mudança no olhar dela. Não era mais aquele olhar de cima. Era de curiosidade, de respeito, às vezes até de admiração contida. Eu sabia que não seria de um dia para o outro, mas estava acontecendo. Em casa, minha filha também sentia essa mudança. Eu levava para ela as mesmas lições. Ensinei o alfabeto em inglês, cantamos juntas em italiano. Aos poucos, ela foi ganhando confiança, perdendo a vergonha de falar em público. Um dia me disse: "Mãe, quero ser igual a você. Quero ensinar também." Chorei baixinho naquela noite, porque pela primeira vez ela via em mim algo além da vassoura. Ela via uma mulher que ensinava, que transformava. Mas nem todo mundo enxergava isso. Um dia, enquanto eu descia com o lixo, encontrei a mãe de uma coleguinha do Theo no elevador. Ela me olhou de cima a baixo e disse num tom debochado: "Então, é você a professora do Theo?" Sorri, tentando manter a compostura. "Sim, sou eu." Engraçado. Pensei que eles contratassem profissionais de verdade. A porta do elevador abriu e ela saiu sem esperar resposta. Fiquei parada por alguns segundos. Não por raiva, mas por pena. Pena de quem ainda mede talento pelo endereço, diploma ou aparência. E não pela entrega. Na semana seguinte, Theo me trouxe um desenho. Era ele, de mãos dadas comigo, e vários balõezinhos com palavras em diferentes línguas. No topo, ele escreveu com lápis de cor: "Minha professora favorita." Abracei ele ali mesmo, sem vergonha, sem medo. Aquele abraço valia mais que qualquer carteira assinada, que qualquer aplauso de quem nunca me viu de verdade. E naquele dia, decidi algo importante. Ia começar a estudar formalmente.
Ia buscar meu certificado. Já tinha experiência, já tinha resultado. Só me faltava um pedaço de papel para dizer o que meu coração sempre soube: que eu nasci para ensinar. À noite, depois do trabalho, me matriculei num curso online de letras, parcelado em 18 vezes, mas com a alma leve, porque pela primeira vez eu não estava correndo atrás de um sonho, eu estava vivendo ele. O que começou como segredo entre mim e Theo já não cabia mais nas 4 paredes daquele apartamento. As palavras que ele aprendia voavam. Ele repetia nas aulas da escola, no recreio, nas festinhas de família, e logo os pais começaram a notar. Como é que esse menino fala isso com tanta naturalidade? Era a pergunta nos grupos de pais. Dona Heloísa, com o orgulho meio tímido, começou a contar. É a Lúcia, nossa funcionária, ela que ensina. Alguns achavam bonito, outros difícil de acreditar. Até que uma mãe, a dona Camila, muito diferente da maioria, quis me conhecer pessoalmente. Pediu para conversar comigo um dia após meu expediente. Disse que tinha uma filha com dificuldade de concentração, mas que era muito curiosa com línguas. Perguntou se eu aceitava dar umas aulinhas particulares. Fiquei sem chão. Era a primeira vez que alguém de fora daquele apartamento me reconhecia como professora de verdade. Não pela função, mas pela transformação que eu causava. Posso pagar direitinho, tá? Ela disse, como quem teme me ofender. Não é pelo dinheiro, respondi. É por acreditar que eu posso. E assim nasceu minha segunda aluna. Aos poucos vieram outras. Gente do prédio, indicação da escola, até parentes dos Vasconcelos. Eu, que antes mal tinha tempo para sonhar, agora organizava a agenda com horário de aula. No fim do mês, meu salário de faxina era metade do que eu ganhava ensinando. Mas mesmo assim, continuei limpando. Por quê? Porque aquilo fazia parte de quem eu era. Porque eu queria mostrar que a gente não precisa abandonar nossas raízes para crescer. Que é possível somar, não excluir. As aulas com Theo continuavam firmes. Ele já formava frases completas em francês e japonês. Começava a entender músicas, filmes, pequenas notícias. O brilho nos olhos dele era o meu termômetro. Se ele aprendia feliz, eu ensinava com ainda mais paixão. E claro, minha filha também colhia os frutos. Passou a ir melhor na escola, se expressava com mais segurança, falava com orgulho das aulas da mamãe. O que eu sentia? Um misto de gratidão, medo e coragem. Gratidão por finalmente ser vista. Medo de que tudo ruísse a qualquer momento, como tantas outras vezes na vida. E coragem. Muita coragem. De seguir em frente, mesmo quando os olhares ainda eram tortos. Teve um dia em que encontrei aquela mesma mulher do elevador, a que me desdenhou. Ela estava com o filho, e ele cumprimentou Theo em inglês. Os dois riram juntos, depois Theo respondeu algo em alemão. Ela, meio sem graça, virou para mim e disse: "Parece que o seu ensino improvisado tá funcionando mesmo, hein?" Só sorri, porque no fundo eu sabia. O que ela chamava de improviso era, na verdade, dedicação, amor, constância. Não havia mágica. Havia uma mulher invisível que se recusou a continuar sendo apagada. Tudo parecia caminhar bem. Meu trabalho com o Theo ia de vento em popa. As outras famílias também estavam confiando em mim. A cada semana, novos alunos, novos desafios. Eu já nem lembrava do tempo em que ninguém me olhava nos olhos. Agora, alguns pais até pediam dicas de como estimular seus filhos em casa. Mas quanto mais eu crescia, mais os cochichos aumentavam. A inveja não tem voz, mas faz barulho. Foi num sábado de manhã que tudo começou a mudar. Cheguei no prédio como sempre. Cumprimentei o porteiro, subi com o meu material. Theo me recebeu com um abraço apertado. Estava empolgado com uma apresentação da escola. Disse que queria mostrar para a turma tudo o que tinha aprendido comigo. Vai ser tipo um teatrinho, Lúcia, em várias línguas. Meu coração explodiu de orgulho. Ele estava radiante. Só que, mais tarde naquele dia,
Enquanto recolhia os materiais, ouvi um sussurro vindo do corredor. Duas mães conversando perto do elevador. É muito estranho isso. Uma faxineira dando aula. Daqui a pouco tá abrindo escola no quartinho de serviço. E a Heloísa aceitando. Quer aparecer? Só pode. Minhas mãos congelaram. Não por vergonha, mas por raiva contida. Porque, de novo, não era sobre o que eu fazia, era sobre quem eu era. Naquela noite, não dormi. Fiquei pensando se eu estava mesmo forçando um espaço que não era meu. Se aquela gente ia sempre me olhar como a faxineira que se meteu a ensinar. Mas aí lembrei dos olhos do Theo, do sorriso da minha filha, dos primeiros bilhetes de gratidão que recebi de pais que viram seus filhos desabrochar. Lembrei de quem eu era antes de tudo isso. Invisível, silenciada. E pensei, vale a pena recuar agora? Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Fui chamada para uma reunião na escola do Theo. Quase tive um troço. Achei que era alguma reclamação, alguma denúncia das mães desconfortáveis. Mas era o contrário. A coordenadora queria saber se eu aceitaria dar uma palestra para os pais sobre métodos caseiros de ensino de idiomas. Disse que ouviu falar de mim por várias famílias e estava impressionada com os avanços do Theo. Queria que eu contasse minha história. Queria que eu inspirasse outros pais. Eu travei. Mas eu nem tenho diploma ainda, falei tímida. E ainda assim, seus alunos têm resultados que muitos professores com diploma não conseguem. Você tem algo que a gente não ensina na faculdade. Conexão. Aquela frase me desmontou. Aceitei. Com medo, com mãos trêmulas, mas aceitei. Fiz uma apresentação simples, com cartazes feitos à mão, frases curtas em vários idiomas, músicas infantis traduzidas. Falei do jeito que sempre falei. Simples, real, de coração. No fim, muitos pais aplaudiram. Alguns choraram. Foi nesse dia que eu entendi. O mundo lá fora pode até duvidar, mas a verdade sempre encontra um jeito de ser ouvida. E você? Já passou por isso? Já sentiu que, quando começa a vencer, as pessoas que te ignoravam tentam te diminuir? Comenta aqui. Você acha que quem nasce na periferia pode ocupar qualquer lugar? Depois da palestra, minha vida virou do avesso, mas pela primeira vez, de um jeito bom. No dia seguinte, o grupo de pais da escola estava fervendo. Mensagens de elogio, pedidos de contato, mães e pais que queriam que eu ensinasse seus filhos também. Algumas até perguntando se eu dava aulas para adultos. Eu? A mesma Lúcia que limpava o chão com a cabeça baixa? Agora era procurada por gente com 3 nomes e sobrenomes complicados. Gente que antes mal me dirigia um bom dia. Mas eu não deixei isso subir a cabeça. Ainda acordava cedo, pegava o ônibus com o mesmo jaleco e a lancheira velha. Ainda limpava a casa dos Vasconcelos, porque, acima de tudo, eu era grata. Foi ali que tudo começou. E porque ser faxineira nunca me envergonhou. O que me doía era ser invisível. E agora eu não era mais. Theo continuava sendo meu aluno e meu afilhado de alma. Mais que um aluno, ele era parte da minha caminhada. E agora eu sentia que fazia parte da dele também. Um dia, ele me olhou e disse: Lúcia, eu quero ser igual a você quando crescer. Por quê? Porque você ensina com o coração. Aquilo me desmontou. Porque era isso mesmo. Não era só sobre idiomas. Era sobre acreditar em alguém que o mundo ignora. Era sobre transformar vidas com o que se tem. A escola começou a recomendar meu trabalho. Gente de fora do bairro começou a me procurar. Tive que criar um perfil simples na internet, um número de WhatsApp exclusivo para as aulas. Uma amiga da igreja me ajudou a montar um logo. Lúcia Idiomas, ela escreveu. Ensino com alma. Chorei quando vi aquilo. Nunca imaginei ter meu nome em algo. Um logo, um serviço, uma marca minha. Era mais que profissional, era simbólico. Era o mundo dizendo: agora a gente te enxerga. Mas não pense que tudo foi fácil. Ainda havia quem torcia o nariz. Ainda tinha gente que perguntava com ironia:
E agora você virou empresária? E eu respondia com um sorriso calmo: não virei. Eu sempre fui. Só não tinham me dado espaço para mostrar. Consegui uma bolsa parcial no curso de letras. Agora estudava formalmente, com matrícula e tudo. Pegava o ônibus depois das aulas com os olhos brilhando. Estava exausta, claro, mas feliz. Em casa, minha filha passou a se inspirar ainda mais. Ajudava nas atividades, organizava meus horários, fazia vídeos curtos mostrando as palavrinhas que eu ensinava. Até criou um canal com o nome A Filha da Professora Lúcia. Eu chorava em silêncio, muitas noites, porque era muito, porque doía lembrar o quanto lutei calada. Mas também era doce. Era o sabor da vitória que chega sem alarde, mas com dignidade. Naquela altura, eu já não era só uma faxineira que ensinava idiomas. Eu era uma professora reconhecida. E não por diploma, mas pela força de quem não desiste. Os dias ao lado do Theo se tornaram minha parte favorita da semana. Já não eram apenas aulas, eram encontros de alma. Ele chegava com perguntas cada vez mais complexas, misturava idiomas, criava diálogos, inventava personagens que falavam russo, italiano, árabe. Às vezes, eu parava só para observar aquele menino. Pensava, como pode alguém tão pequeno ter um coração tão grande? E sentia um orgulho que só uma mãe pode sentir. Sim, uma mãe. Porque, de algum jeito, foi isso que nos tornamos um para o outro. Eu, uma mãe de alma. Ele, um filho de escolha. Certa tarde, estávamos revisando os dias da semana em francês, quando ele me perguntou: Lúcia, você já teve medo de sonhar? Fiquei muda. Aquilo me pegou de um jeito que nem sei explicar. Já, Theo. A vida me ensinou que sonhar, às vezes, dói. Mas mesmo assim, você sonhou, né? Sonhei, filho. E continuo sonhando, porque é isso que mantém a gente de pé. Ele sorriu e me abraçou forte. Daqueles abraços que curam. Pouco tempo depois, Dona Heloísa me chamou para uma conversa séria. Disse que eles estavam se mudando para outro país. O marido fora transferido e a decisão já estava tomada. Em 3 meses partiriam. Senti o chão sumir. Não pelo trabalho, mas pelo Theo. Ela explicou que ele estava indo para uma escola internacional, com foco em línguas. E que, segundo a própria diretora, ele estava acima do nível da turma. A senhora tem uma participação direta nisso, Lúcia. Foi além do que qualquer profissional contratado conseguiu. Eu não sei como agradecer. Eu sorri, mas meu peito doía. Só cuide bem dele. Ele é luz demais para esse mundo. Na semana seguinte, Theo me entregou uma carta, escrita por ele com esforço em todas as línguas que aprendeu comigo. Em português, no final dizia: Você me ensinou a falar o mundo, mas mais do que isso, me ensinou a escutar com o coração. Eu chorei ali mesmo, sem vergonha. No último dia antes da viagem, eles organizaram uma pequena despedida. Theo me deu um caderno novo, com a capa escrita em inglês: For the best teacher I've ever had. Naquele dia, Dona Heloísa fez algo que eu nunca esperava. Me abraçou. Você mudou o nosso filho, Lúcia, mas também mudou a mim. A senhora permitiu que eu mostrasse quem eu era. Isso já foi um começo. O elevador fechou e eu fiquei ali, sozinha no corredor. Mas não vazia. Theo partiu. Mas deixou em mim um legado. Uma missão. A missão de acreditar, mesmo quando ninguém mais acredita. Depois da despedida, senti um silêncio diferente dentro de mim. Theo não estava mais ali, me esperando na porta com livros e perguntas, mas a lembrança dele ecoava em cada canto do meu dia. Às vezes, eu achava uma palavra solta num caderno, um papel com desenhos dele nos idiomas que aprendeu comigo, e sorria. Porque aquele menino, de algum jeito, continuava comigo, mas não havia tempo para a saudade virar paralisia. As aulas com outros alunos continuavam. Na verdade, aumentavam. E cada criança que eu recebia era como se fosse um novo Theo, com suas particularidades, seus medos, suas vontades.
Criei uma rotina simples, mas organizada. Segunda, quarta e sexta com os pequenos, terça e quinta com jovens e até alguns adultos. Aos sábados, fazia vídeos curtos ensinando expressões em inglês e espanhol para o canal da minha filha. Ela me ajudava com tudo. Criava os roteiros, fazia edição, colocava legenda. "Mamãe, agora você é digital", ela dizia rindo. E eu só agradecia a Deus por ver nos olhos dela o reflexo da mulher que eu me tornei. Um dia, recebi uma mensagem que me deixou sem ar. Era da dona Heloísa. Estavam morando na Espanha. Theo tinha começado na nova escola e a coordenadora pediu que ele não fizesse aulas de idiomas com a turma regular, porque seu nível era muito superior. Estavam considerando colocá-lo em um programa especial de aceleração. Ela finalizava a mensagem com uma foto. Theo sorrindo, ao lado do novo professor de alemão. E ao fundo, uma lousa escrita: "Danke, Lúcia." Chorei tanto que precisei parar a aula que ia começar. Fui para o banheiro, me olhei no espelho e repeti em voz alta: "Eu consegui." Não só por ele, mas por mim. Pela Lúcia de 17 anos que limpava chão sonhando com dicionários usados. Pela Lúcia mãe, que ensinava escondido, sem apoio, sem descanso. Pela mulher que, mesmo desacreditada, plantou sabedoria onde diziam que não podia florescer. Na semana seguinte, recebi uma proposta da própria escola do bairro. Queriam abrir uma oficina de idiomas acessível para crianças carentes e perguntaram se eu toparia coordenar. "A senhora é a ponte entre o mundo da escola e o mundo real", disse a diretora. "E a gente quer atravessar essa ponte com você." Eu aceitei. Claro que aceitei. Não por vaidade, mas porque eu sabia que tinham muitas Lúcias por aí. Meninas e mulheres com talento escondido, silenciado, abafado pelo preconceito de classe, pela rotina que engole os sonhos. Eu queria ser o farol. Ensinar, sim, mas principalmente provar que conhecimento não tem CEP, que talento não pergunta quanto você tem na conta e que ensinar é plantar onde ninguém mais teve coragem de plantar. Passaram-se 2 anos desde que Theo foi embora. O tempo correu, como sempre corre. Mas dentro de mim, muita coisa ficou. O abraço dele, a cartinha com as palavras em tantas línguas e a certeza de que minha missão tinha apenas começado. A oficina que criei com a escola do bairro se transformou. Começamos com 7 crianças. Em menos de 6 meses, eram 30. Todas de famílias simples. Muitas, com histórias parecidas com a minha. Gente que nunca tinha pisado numa aula de inglês, mas que agora sabia dizer good morning, com orgulho. Os pais vinham me agradecer. Diziam que os filhos estavam mais confiantes, mais curiosos, com vontade de estudar. Isso, para mim, era a maior recompensa. E então, um convite inesperado chegou. A diretora da antiga escola do Theo me chamou para participar de uma roda de conversa num evento pedagógico. Tema: educação que nasce fora da sala de aula. Topei. Preparei minha fala com calma. Escrevi cada trecho com o coração. Levei meu jaleco limpo, meu caderno surrado e aquele mesmo orgulho que me acompanhava desde o começo. Ao chegar lá, vi vários rostos conhecidos. Professores, coordenadores, mães. Algumas delas, sim, aquelas mesmas do prédio luxuoso. As que cochichavam nos corredores. As que me olharam torto no elevador. Dessa vez, estavam me esperando. Me chamaram de palestrante. Me ofereceram água, lugar na primeira fila. Eu não fui arrogante. Mas dentro de mim, algo vibrava. Subi ao palco, olhei para aquela plateia e contei minha história. Do começo, sem floreio. Falei da Lúcia invisível, da faxineira que estudava com caderno escondido, da mãe que ensinava nas horas de folga, da mulher que foi desacreditada e que hoje formava pequenos poliglotas nos cantos esquecidos da cidade. Falei do Theo, da filha, do preconceito silencioso. E finalizei assim: não subestimem a força de uma mulher que ama ensinar, porque ela pode estar lavando o chão hoje, mas amanhã
pode estar ensinando o mundo a falar. Aplausos. De pé. Chorei. No fim, uma daquelas mães que me desprezaram um dia veio até mim. Disse com os olhos marejados: "Me perdoa, Lúcia. Eu fui cega. Você é o tipo de professora que meu filho merecia ter tido." Sorri e respondi: "Não guardo mágoa, porque às vezes a gente só aprende quando escuta com o coração." Naquele dia, senti que minha vingança aconteceu. Não com raiva, mas com transformação. Eles não se curvaram a mim, se curvaram à verdade. Hoje, sou reconhecida, mas continuo a mesma. Ainda acordo cedo, ainda ensino com cartolina e cola, ainda abraço meus alunos antes de cada aula. E sempre que posso, repito para minha filha: a gente não vence gritando, vence mostrando quem é, mesmo quando ninguém acredita. E você? Já viveu essa vingança que não machuca, mas cura? Já fez alguém engolir o próprio preconceito com a sua luz? Comenta aqui. Qual parte dessa história te tocou mais? Porque no fundo, todas nós somos Lúcia. Só estamos esperando o mundo perceber. E essa foi mais uma história aqui do nosso canal Conversas com a Vovó. Espero de coração que você tenha se sentido abraçada por essas palavras, assim como eu me senti ao contá-las. Cada história que compartilho aqui não é só um enredo. É uma memória, uma emoção, uma verdade que talvez more aí dentro do seu peito também. Se essa história te tocou, se fez você refletir, se trouxe alguma lágrima ou até um sorriso, então deixa um like, comenta aqui embaixo o que mais mexeu com você. A vovó adora ler o que vocês escrevem. Ah, e se inscreve no canal, viu? Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar tocando outros corações por aí. Aqui, toda semana tem mais histórias como essa, cheias de dor, coragem, recomeço e lições que a vida nos ensina. Então ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E antes de sair, já deixa separado um tempinho para ver a próxima história. Ela tá emocionante. Pode apostar. Você não vai conseguir parar de assistir. Obrigada pela sua companhia até aqui. Que Deus ilumine seus caminhos, te dê força nos dias difíceis e que a gente se encontre de novo na próxima conversa com a vovó. Um beijo no seu coração, minha filha.